de saber melhor quando na leitura do mapa é sugerido o tratamento. E supondo que a pessoa fez o tratamento para todas as babas, qual a sua orientação para ser feita a manutenção desse mapa além do sadhana? Então, a Carla Brunelli não está aqui mais na sala, certo? Não, acho que ela não entrou. Então, vamos pular a pergunta. Vamos para a próxima. Ah. A próxima pergunta foi eu que fiz, né? Que seria qual a diferença do mental, emocional e devocional no caminho espiritual e onde eles se encontram. Eu até fiz essa pergunta pessoalmente para você e você sugeriu que a gente até conversasse um pouco mais sobre isso, né? Uhum. Eu e Pedro, a gente estava conversando claramente nesse caminho espiritual, mental muito forte, né? Então a pessoa fica muito nesse mental, acaba chegando nos impersonalistas, acaba chegando num vazio de mente, né? E teria um caminho devocional aí mais puro para seguir, né? E a gente ficou na dúvida onde isso se encontra, como isso funciona, dessa diferença, né? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim. Eu, particularmente, sou extremamente mental. Assim, eu não conseguiria ser devocional se a minha mente, a minha inteligência não estivessem satisfeitas e apaziguadas com informações, assim, com conclusões coerentes. Então, o mental, ele tem uma função extremamente importante no contexto. Por exemplo, imagine você que, né, um foguete está subindo. Um foguete está subindo. E esse foguete, ele, sabe, ele sobe. Aqui tem uma garrafa aqui, vamos usar como modelo, né? Ele vai lá, ele sobe e tal, aquela estrutura toda está subindo, está subindo. E o resultado disso é que quando chega lá em cima, ele precisa dessa estrutura toda para subir. Por quê? Ele precisa vencer a gravidade da Terra. A gravidade prende, a gravidade é uma prisão, nós estamos presos pela gravidade. Então, para superar essa prisão gravitacional, é preciso de uma grande quantidade de energia para impulsionar um objeto para vencer a força da gravidade. E quando o foguete sobe, ele sobe com toda aquela estrutura. Quando chega lá na estratosfera, o que acontece? Esse peso todo tem que ser liberado, porque senão a viagem fica mais lenta. Então, automaticamente se desacopla aquele peso maior e a cápsula vai. A cápsula, né? Então, uma segunda cápsula vai. Lá na frente, essa cápsula ela é um combustível, na verdade, é um motor, ela é um tanque de combustível. E chega lá na frente, essa grande quantidade, esse peso de combustível atrapalha. Então, perde-se, né, na medida que o tanque esvazia, joga-se fora a cápsula que era o reservatório. Então, fica um tanque reserva. E por aí vai, né? Então, esse mecanismo vai até que a cápsula fique mais leve e a coisa vai para frente. Bom, então, assim, da mesma forma, nós precisamos do mental e da inteligência para ascender, para subir, para equacionar, sabe, as questões filosóficas do ponto de vista da inteligência. Então, a inteligência nós nunca perdemos a mente, nós nunca perdemos a inteligência, elas se transformam, entende? É dito às vezes que, por exemplo, só para fazer um adendo aqui, a alma não tem sexo, não é assim. A alma tem a bipolaridade sexual, ela tem as duas tonalidades da sexualidade. Eventualmente, uma dessas duas naturezas vai prevalecer, mas ela tem as duas, ela não é assexuada, muito pelo contrário, ela tem as tonalidades da sexualidade. Agora, uma dessas vai ficar mais proeminente com o desenvolvimento do ser. Então, a inteligência e a mente, elas não são rejeitáveis em algum ponto. Eliminar a mente, eliminar a inteligência, eliminar o ego, é uma teoria, é uma técnica, é uma tentativa de resolver a equação. Não significa necessariamente que já está, que isso é uma definição completa. Não, não é bem assim, tá? Até porque
qual o recurso que você vai utilizar para eliminar a mente? A própria mente. Então isso seria o quê? Um suicídio, alguma coisa assim? É inviável. Na verdade, o que acontece é uma transformação da mente e da inteligência nos seus aspectos mais evoluídos. Ela fica mais refinada. Então ela fica purificada, digamos assim. Mas chega um momento no processo da caminhada que somente a mente e a inteligência não são suficientes, porque apesar de tudo, por exemplo, compreender a inteligência de Deus e se encantar com os seus métodos compassivos e inteligentes diante de uma criação, né, muito inteligente, então isso é gracioso, é encantador, mas ainda não é o suficiente, porque a alma, a consciência, depois que ela se encanta com o Criador, com a mente criativa do Criador, ela quer o Criador pessoalmente. E aí, nesse ponto, ela quer, assim, ela sente esse impulso de querer, bom, já que é possível compreender a mente desse ser, então, será que seria possível, assim, um contato pessoal direto com esse ser? É possível acessar esse ser diretamente? Então, esse impulso natural na alma acontece. E aí, nesse ponto, o mental e o inteligente já não são mais suficientes, porque ficar conjecturando com a inteligência a mente de Deus já foi feito. Agora o que é preciso é entrar na intimidade da realidade de Deus. E para isso é preciso de drivers adicionais, é preciso de combustível extra, é preciso de uma nova tecnologia. E essa nova tecnologia chama-se Bhakti, ou a devoção, que seria o culto do amor. Para que a pessoa possa ter condições de aproximar-se desse princípio, ela precisa adaptar-se. É como, por exemplo, quem quer ir ao fundo do mar. Ok, tudo bem, talvez no submarino, quem sabe aí uma roupa apropriada para conseguir chegar até lá. Então é preciso adaptação. E esse contato direto, esse contato pessoal com a pessoa criadora, ela requer adaptação. E essa adaptação requer um revestimento, requer uma simbiose com esse ser. E para isso é preciso, assim, não apenas a compreensão do ser, mas é preciso a experiência do amor intenso, porque esse ser é intenso. Então é preciso intensificar, calibrar, intensificar o humor de amor. E isso não é possível ser feito com a verificação da inteligência, com a busca da inteligência. A inteligência ela vai se manifestar de outra forma. Através do serviço devocional, que chama-se Bhakti, já seriam como estágios pragmáticos, né, de como se relacionar diretamente com essa pessoa. Então, serviços devocionais amorosos para essa pessoa, a fim de conquistar essa pessoa. Então aí já passa a ser uma conquista pessoal. Então a inteligência começa a se desenvolver no sentido de como conquistar essa pessoa, de como fazer, quais seriam os... em algum momento esse corpo talvez não seja mais apropriado, né? Talvez é preciso de um novo corpo, um corpo apropriado. E aí o que acontece, sabe? Você vai abandonar o corpo para assumir um outro corpo, ou é possível assumir um novo corpo já, mesmo estando ligado a esse corpo, para poder se aproximar dessa pessoa? Então a inteligência ela vai se desenvolvendo nesses níveis, e para isso é preciso de informação acerca dos detalhes de como fazer isso. Já existem uma comunidade inteira, uma imensidão de almas liberadas que convivem com esse ser pessoalmente. Então nós vamos aprender a como ser uma dessas almas liberadas, e isso chama-se Bhakti. Então essa tecnologia é Bhakti. Por isso, quando você começa a fazer o serviço devocional prático para essa pessoa, então a própria inteligência ela já consegue definir o que é fruto da especulação mental, o que é especulação mental, o que tem a sua função, mas como sapatos, né, tem uma função, são amigos até na entrada da casa. Da casa para dentro se tornam inimigos porque trazem impureza, sujeira, doenças, etc. Na rua te protege de doenças, dentro de casa pode trazer doenças para você. Então, assim,
É a inteligência, a pessoa consegue entender bem a diferença intuitivamente, ela consegue perceber quando é mental, quando é uma experiência da inteligência e quando é uma experiência direta da alma. Ela consegue perceber isso daí. É como, por exemplo, o coco, né? Quando o coco está verde, não tem aquela experiência da diferença entre a casca e a polpa, tá tudo meio que ainda amalgamado ali. Dá para perceber alguma coisa, mas está ainda muito amalgamado. Mas o coco maduro não, você abre ele, as diferenças são bem visíveis, né? Então, na medida em que nós amadurecemos em Bhakti ou em serviço devocional prático, a nossa inteligência ou a nossa intuição de alma, aí já é o aspecto mais místico, consegue definir bem a diferença entre as etapas e consegue administrar isso daí de uma maneira intuitiva, né? Porque é alma e na medida em que ela vai progredindo nessa imersão na pessoa suprema, ela então vai entendendo qual é a relação pessoal que ela tem com essa pessoa suprema. Mas nesse ponto já o amor entre as duas partes já está bem estabelecido. Ou seja, já existe amor entre as duas partes, entre o reconhecimento da pessoa suprema e a entidade. Só que a entidade vive infinitesimal. Só que no campo do amor não há diferença. A pessoa absoluta não é superior à entidade viva que ama a pessoa absoluta. Muito pelo contrário, o jogo muda e de repente as coisas mudam de lugar e quem perdeu pode ganhar. Porque a alma, quando ela ama o Supremo, ela fica meio alucinada, ela fica meio possessiva e ela passa a ser senhora do Supremo. Ela passa a ser controladora de Deus. Ela passa a ser dominadora de Deus no sentido da sua possessividade amorosa. E a inteligência da alma se desenvolve de tal maneira que ela, inclusive, ela é capaz de fazer isso do ponto de vista da relação prática com essa pessoa, controlando literalmente essa pessoa por amor. Então, a alma, que é uma eterna serva integrante do Absoluto, passa a ser senhora absoluta da Suprema Personalidade de Deus. Mas isso dentro do campo interno do amor na relação pessoal com Ele. Ficou bem claro aqui pra gente, Devananda. Muito grata. Gratos. Gratidão, amigo. Além de ficar claro, talvez a gente passe a noite em claro agora. Esse é o problema de vir para a luz. Muito interessante. O efeito colateral de vir para a luz é passar a noite em claro. Eita. Está tendo essa experiência aqui. Que bom, né? Mas é isso. Tushantitya Ramantitya. Iluminando-se uns aos outros, conversando sobre mim. Assim os meus devotos queridos me conquistam, conversando sobre mim. E outra coisa, hein? Krishna é muito curioso, viu? Ele fica assim, ouvindo as conversas. Imagina, por exemplo, imagina que você é mãe, tem as suas duas filhinhas, né? Você e Ivana tem duas, né? Duas ali, fofoqueirinhas ali, menininhas. Vamos colocar aí 10 aninhos, 8 aninhos e fazendo fofoquinhas ali sobre você. Ah, a mamãe é isso, porque a mamãe é aquilo, porque a mamãe... E você tá do outro lado ouvindo. Você fica assim em êxtase ouvindo aquela fofoquinha, entendeu? Das suas filhinhas sobre você. É assim, né? Krishna, ele fica também assim curioso para saber como é que nós, pequenininhas, né, as alminhas que estão aí se desenvolvendo, né, nós fofocamos sobre ele. Então ele fala, conversem conversas sábias sobre mim. Mas no fundo ele quer ouvir fofoca mesmo. Ele quer ouvir conversas. Ele é a natureza dele é maternal, né? Então tem um aspecto dele que é o sábio supremo, mas tem um aspecto dele que é simplesmente uma mãe. E mãe gosta de ouvir seus filhinhos falando fofoquinhas amorosas sobre elas. Então, no fundo, ele coloca essa coisa do sábio, conversem sobre mim. Mas no fundo, o que ele quer mesmo é ouvir fofocas sobre ele. O passatempo de Jagannatha, né? Nós adoramos uma forma de Krishna chamado Jagannatha. É basicamente Krishna ouvindo fofocas sobre ele mesmo. Então ele fica em estado de encantamento e vira Jagannatha. Mas é isso aí. Prabhu Devananda. Oi. Hare Krishna, boa noite. Hare Krishna, boa noite.
Diante dessa pergunta da Mataji que trouxe, e o senhor respondeu, existe algum mestre, algum guru que tenha realizado essa feição com relação a Deus? Encarnado? Encarnado? Encarnado é complicado. Aí começa, viu? Aí já é um tema para o Teorema dos Sonhos. Mas, bom, acontece assim. Normalmente, os mestres, eles são orientados a conter o seu êxtase amoroso. Por quê? Para não gerar uma população de discípulos pretensiosos. Porque aí o discípulo, ele vai lá e o guru tá, né, assim, na sua manifestação do êxtase. Aí o discípulo se sente conectado com aquele guru e passa a querer pretensiosamente manifestar esse êxtase sem a compreensão adequada. Então o guru, normalmente ele se mantém mais contido. Assim, se tem algum mestre que está manifestando esse êxtase de amor, possivelmente, né, assim, os devotos, mesmo que eles não tenham uma compreensão filosófica, mesmo que eles não tenham a conclusão mais perfeita, mas devido ao ato de serviço devocional puro, eles experimentam esse amor. O que normalmente se faz para resolver esse problema filosófico suprime-se essa questão, joga-se fora. Se faz o seguinte, sabe, não tem que ficar pensando nisso daí, deixa quieto isso daí, vamos só servir Krishna que vai ficar tudo bem. Tem uma técnica que funciona. Você não resolve o problema, mas também não tem que lidar com ele. Joga lá debaixo do tapete e deixa pra lá. E vamos que vamos. E é nóis. E vamos cantar Hare Krishna e só cantar Hare Krishna e tal. Funciona. Inclusive Prabhupada, quando eu perguntava isso pra ele, ele dava a resposta assim, mas a alma caiu, não caiu e tal, e aquela coisa toda. E como é que vai ficar isso daí? Então ele falava, olha, pense da seguinte maneira. Imagine que você está num prédio, o prédio está pegando fogo, você vai me perguntar onde é que começou o fogo, se o fogo queima, se o fogo não queima. Amigo, você tem que pular fora do prédio, tá? Então dá um jeito de cair fora desse mundo material, é mais prático do que ficar querendo saber como é que o fogo pegou, qual é a constituição da química do fogo. Não viaja não, cai fora o mais rápido possível. Quer dizer, é uma instrução que é prática, ela funciona. Por quê? Enfim, de repente a própria pessoa, ela está especulando a pergunta, mas ela não está realmente predisposta a investigar a coisa a ponto de entender o assunto mesmo. Ela está perguntando porque, sabe, ela só tem curiosidade. Então, sabe, é mais prático ocupar a pessoa na ideia de sair, entender o perigo em que ela está, nascendo e morrendo, tornar essa pessoa consciente desse perigo para que ela saia, do que ficar satisfazendo a vaidade, da curiosidade das pessoas que não têm interesse em sair. Então a prioridade do mestre é tornar o discípulo consciente de que ela está com um baita de um problema na mão e que ela tem que se virar nos 30 para sair o mais rápido possível. E Prabhupada, ele não tinha muito tempo, ele sabia disso, e ele normalmente quando os discípulos... Porque assim, o Siddhanta Vaishnava, ele está fragmentado, ele não está definido. Tem mestres que apoiam a ideia de que a alma caiu. Tem mestres que apoiam a ideia de que a alma não caiu. Tem mestres que apoiam a ideia. Então são diferentes conclusões acerca do assunto. E Prabhupada, ele deu todas elas. Em algum momento ele falou que cai, em algum momento ele falou que não cai, em outro momento ele falou que vem de Vaikuntha, em outro momento ele falou que está sonhando. Então ele deixou várias possibilidades, ele não assumiu nenhuma. Essa é a minha conclusão final. Então ficou assim, meio aberto a questão. E por isso acontece que normalmente o que é utilizado, quando essas perguntas são feitas, né, em público, os devotos normalmente usam esse exemplo de Prabhupada. O prédio está pegando fogo, então não vai ficar especulando, vamos sair. Então funciona, sabe? E aí você não precisa pensar no assunto, suprime o assunto, meio que, né, minimiza a relevância do assunto e bora para frente. O êxtase acontece também, né? Porque o serviço devocional puro, Krishna, ele é compassivo, ele é misericordioso, então ele não vai deixar de reciprocar amorosamente com aquela pessoa que já está amorosamente querendo ficar com ele, mesmo que aquela pessoa não compreenda muito bem a cabeça dele.
Então eles meio que também relevam, isso mesmo, deixa pra lá. Vamos cantar junto, vamos dançar e deixa esse assunto aí lá pro pessoal lá que tá lá, deixa o Devananda resolver esse assunto. Vamos dançar, vamos cantar. Tô só colocando assim. Mas deixa as pessoas que estão querendo o assunto, deixa elas resolverem, deixa elas fazendo o trabalho pesado, vamos só se divertir, vamos cantar, vamos dançar. Então funciona muito bem, entendeu? E sim, eu acredito sim que haja muitos mestres que estão em estado de êxtase de amor por Krishna, mas normalmente eles são orientados a serem humildes, a não revelarem isso em público e tal, e bom, acontece que nós vemos eles em êxtases, dançando, se emocionando. Eu pessoalmente vi um guru chorar como uma criança quando ele estava falando da relação dele com o mestre dele, de como foi que o mestre dele deu a misericórdia para ele, de entendimento de Krishna, e ele começou a chorar e chorava como uma criança. Dava vontade de chorar junto com ele, parecia uma criança chorando, assim, sabe, como se tivesse uma criança perdida que reencontrou a mãe. Então foi encantador ver aquela cena. Eu acho que existem muitos por aí, mas eles se mantêm mais reservados, né? Obrigada, Haribo. Alguém tem mais alguma pergunta? Grupo? Então tá. Tulasi Ji, você gostaria de tirar uma foto, Tulasi? Tem alguém aí? Oi. Vamos tirar uma foto. Eu vou avisar vocês que já abri o grupo do Satsanga e assim que for possível eu estarei disponibilizando essa gravação no grupo, tá, do Telegram. Então, tá lá no grupo dos buscadores, por favor, se inscrevam. Gratidão, bom dia. Então, vamos lá, tirar foto. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Por favor, apareçam se for possível. Vamos lá. 1, 2, 3. Hare Krishna. Foi. Hare Krishna. Hare Tirei a foto. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gostaria de convidar vocês então agora para nós cantarmos 3 Mahamantras juntos, né? Corpo, mente e alma. Um Mahamantra para despertar o corpo, outro para despertar a mente e outro para, quem sabe, eventualmente, né, você então imergir na alma e, após imergir na alma, emergir na alma suprema, em amor ao Supremo, tá? Vamos lá? São 3 Mahamantras, dando início em 1, 2, 3, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Ok, pessoal, vai juntando aí as suas perguntinhas, as suas fofoquinhas de Krishna aí, tá? Já temos perguntas já para o próximo encontro. Inclusive, eu gostaria até de saber se esse encontro vai ser daqui de hoje a 15, hoje é na próxima semana. De 15 Como será? Como será? Já tem resposta? Vamos escolher as melhores fofocas aí, boas, né? De 15 em 15, a gente pode fazer sim, tá? É gostoso fazer isso, esse satsang é muito bom. Gratidão, Devananda. Muito bom estar com vocês, com o grupo Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão também, Devananda. Muito bom, né? Essas perguntas, esse contato com a verdade absoluta. Vamos seguindo em frente. E vamos em frente. Ando devagar, porque já tive pressa. Eu levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada eu sei. Mas é preciso amor para poder florir, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Hare Krishna. Tchau, tchau para todos. E a gente se vê logo mais.